Estamos aqui no nosso retiro do clero da Diocese de Divinópolis, nesse ano de 2016, aqui em Cachoeira do Campo, perto de Ouro Preto. E nós vamos agora então conversar com o nosso bispo, Dom José Carlos. Dom José, esse retiro nosso agora em Cachoeira do Campo já é o segundo ano que acontece aqui. Qual a importância do retiro para o clero? Bom, certamente há muitos elementos aqui a serem considerados. O primeiro elemento é a necessidade de nós mantermos o nosso vínculo, o nosso centro em Deus. Penso que o retiro é exatamente o lugar onde a gente reavive isto, onde a gente reavive o nosso centro, retoma o nosso eixo. Por isso, dentro das atividades normais do nosso clero, da nossa diocese, há de se colocar o retiro anual como uma experiência importante e necessária. E ao que parece, isso é muito bom, os padres têm também conseguido, alguns pelo menos, realizarem outros retiros em outros momentos do ano, sobretudo retiros inacianos. Isso é louvável, significa que há uma preocupação também da parte dos padres com essa formação espiritual, com a manutenção desta estabilidade espiritual que nos é tão necessária. Então, o retiro, em primeiro lugar, é o momento em que a gente volta às fontes, né? Onde a gente refontaliza a nossa vocação. Depois, é também uma experiência bonita e importante de convivência. Apesar de nós termos encontros regulares todos os meses, mas aqui é um espaço diferenciado, é mais tempo que passamos juntos, o ambiente é muito favorável, enfim, é também um lugar bom onde a gente consegue estar mais tempo juntos. E depois, acho também há um terceiro elemento positivo, que é o sair do nosso ordinário, o sair do nosso cotidiano, o deixar o nosso espaço próprio. E aqui nesse lugar tão bonito, a gente poder usufruir da convivência com os outros e também dessa experiência boa de Deus. Dom José Carlos, nós temos registro na Diocese de que no final da década de 70, o retiro do clero acontecia lá em Mateus Leme com a presença de 30 sacerdotes. Hoje somos mais de 100, embora aqui estejamos no número de 75 com os bispos. Ainda falta padres para o trabalho na Diocese? Como o senhor vê isso? É interessante esse dado porque há fotografias, há notícias de que a reunião do clero, né, ainda no tempo de Dom Cristiano, nosso primeiro bispo, era feita lá, na casa episcopal ainda, né? A gente vê as proporções como eram bastante grandes, né, no sentido de lá ali um clero razoavelmente pequeno e ao mesmo território diocesano, com menos paróquias na verdade, mas o território era o mesmo, e hoje um clero já bastante largo, digamos assim. Mas isso aqui é ao mesmo tempo para nós motivo de alegria, mas, digamos, não podemos nos assentar ainda numa satisfação plena, né? Se nós tivéssemos mais 10 padres, nós teríamos onde colocar 10 padres. Nós temos paróquias grandes, nós temos desafios pastorais fora das paróquias, né? O mundo universitário, o mundo hospitalar, a assistência àqueles que vivem em situações de privação de liberdade, como os presídios, enfim. Há demandas grandes para as quais nós não temos ainda, né, sacerdotes suficientes, né, ou preparados para essa demanda. Às vezes é difícil dividir a demanda paroquial com outras demandas fora da paróquia. Então, quer dizer, nós temos hoje um clero bastante consistente comparado a outras dioceses, mas ainda há muitas demandas. E por isso a importância de nós investirmos ainda numa pastoral vocacional, na formação dos seminaristas, sobretudo ampliando o olhar, de modo que não estejam focados apenas, apesar disso ser importante, ser a nossa vocação própria, focados não apenas na vida paroquial, mas também abertos a outros trabalhos que hoje se fazem necessários. Como que o senhor caracteriza o nosso clero? Bom, às vezes o pessoal fica encantado, né, outros bispos também, vendo ou sabendo do nosso clero, que é um clero bastante jovem. Eu digo sempre que isso é bom e isso é ruim. É bom porque nós temos um clero, portanto, em boas condições físicas de trabalho, né? É gente jovem, é gente, portanto, disposta a um trabalho até mais exaustivo, mais exigente, gente com boa saúde. Então, há esse aspecto positivo de nós sermos um clero jovem. O aspecto que podemos chamar negativo é o fato de muitos ainda estarem vivendo alguma inexperiência pastoral, alguma inabilidade pastoral que vem com o tempo.
que vem com a missão, que vem exatamente com a maturidade do ministério. Então, isso é bom e ruim. É claro que o tempo haverá de preparar esse clero eminentemente jovem para tarefas talvez assim mais exigentes, ou para decisões mais sérias, ou para instâncias importantes de decisão que nós temos na nossa diocese. Mas Deus seja louvado por esse clero, digamos, bastante jovem que temos. Mas precisamos avançar ainda na capacidade de, digamos assim, habilitar esses padres para tarefas e para decisões, e até mesmo, por que não, para ações pastorais mais maduras lá dentro das paróquias. O senhor vive já o 3º ano do episcopado do senhor na própria diocese, de onde se foi retirado como sacerdote para assumir a posição de bispo, de quem orienta a cabeça da igreja. Eu acredito que já foi possível um tempo para o senhor avaliar muita coisa e perceber, somado a essa presença que o senhor já é do clero. Quais seriam os desafios que o senhor percebe maiores da diocese de Divinópolis hoje? Bom, a experiência de ser daqui, isso posso dizer, não tem me trazido nenhuma grande dificuldade. Quer dizer, sem ter passado por outra realidade fora daqui, eu prefiro me imaginar aqui do que fora daqui, né? Levando em conta, sobretudo, o fato de a gente já ter criado um afeto anterior, onde as coisas ficam menos difíceis, né? Às vezes é menos difícil eu me aproximar de um padre para perguntar alguma coisa, para corrigir alguma coisa, para chamar a atenção por alguma coisa, enfim. Isso se torna mais fácil porque já circula entre nós um afeto, já há uma amizade grande ou pequena, né, que circula entre nós. Isso aqui para mim é muito positivo. Acho que seria um desafio muito maior se tivéssemos que construir relações novas numa outra diocese, começando do zero, tanto eu com eles quanto eles comigo. Então acho que aqui há um tempo e há um afeto que nós ganhamos grandemente no fato de eu ser daqui. Agora, há desafios, mas eu penso que são desafios que também existem em outros lugares. Há o desafio de você às vezes querer mais daquele padre ali, que você julga e acredita que ele possa dar mais, mas digamos assim tem dado menos. São pequenas situações que a gente fica imaginando assim, não era necessário viver isto, não era necessário que fosse assim, né? Esperando talvez daquele irmão uma outra maturidade, que nós já também dissemos que talvez não esteja ainda posta em vista do tempo pequeno do ministério dele. Então, eu penso que as grandes dificuldades sejam assim, digamos, na lida cotidiana. É você querer que o irmão seja mais do que ele tem sido, porque pode ser, não como exigência, não como uma tirania que quer forçá-lo a ser aquilo que ele não pode ser. Não, é chamá-lo aquilo que ele pode ser, é potencializá-lo, digamos assim, né? Então, eu penso que são dificuldades dessa ordem. Nossa diocese tem grandes, digamos assim, capacidades de toda a ordem. Nós temos uma diocese bastante concentrada, né? Entre a sede e a paróquia mais distante são alguns 10, quando muito um pouco mais de quilômetros, né? 110, 115 quilômetros, não ultrapassamos isso, se vai sempre por asfalto, então há uma proximidade fácil. Nós estamos perto de Belo Horizonte, temos importantes, digamos assim, referências de formação, de lazer, enfim, nós estamos num lugar muito privilegiado. Penso que falta isso, é a gente potencializar pessoas, potencializar esperanças, potencializar capacidades. Nós podemos ainda, digamos, ser e fazer muito mais, mas isso é o tempo e o jeito que haveremos de encontrar juntamente com os padres para a gente avançar também aí. Dom José, nós estamos aqui no Retiro com 75 participações e dessas 3 bispos. Como o senhor vê essa presença? No caso a sua já estaria mesmo confirmada, mas a presença do Dom José Belvino, bispo emérito, e também do Dom Moacir. Sim, para mim é uma presença significativa, né? Do nosso clero, daqueles que normalmente frequentam o retiro, estão ausentes 14. Dos 14, 7 justificados, né? Outros 7 talvez não tenham conseguido falar, ou tenham deixado algum tipo de
de recado que não chegou a mim, enfim. Mas a gente percebe assim que é um clero frequente ao retiro. Isso aqui é bom. O fato de nós termos aqui, né, padres e bispos juntos, né, e temos inclusive um padre que orienta o retiro, eu penso que isso aqui é um ganho. Pessoalmente, não penso que deva ser sempre um bispo a orientar o retiro. Até acho que nós deveríamos ainda ampliar para outras possibilidades, né? Uma religiosa, um leigo ou uma leiga. Nós sabemos que há gente muito preparada para isso, né? Não só na perspectiva de uma espiritualidade inaciana, mas também de outros modelos ou segmentos espirituais. Eu penso que nós temos que avançar um pouco por aí. Há visões diferentes a partir da cabeça de um bispo, ou de um sacerdote, ou de uma religiosa, ou de um leigo, e penso que essa beleza pode ser colocada também aqui, num momento como esse de retiro espiritual. Então, eu vejo com muita alegria o fato de estarmos aqui, nesse ano, um retiro bastante episcopal, né? Levando em conta que somos 3, fico feliz de ver Dom Belvino também por aqui, com vitalidade, com alegria, né? Contando as histórias, fazendo a gente rir. Isso é sempre muito bom, nós percebemos como ele está bem e como ele se ajusta agora como emérito muito bem dentro do nosso clero. Então isso para nós é motivo de alegria. É um momento importante onde os mais veteranos e os mais novos convivemos como irmãos e servidores da mesma igreja. José Carlos, nós agradecemos a oportunidade desse convívio com o senhor, com os demais bispos e com os nossos irmãos presbíteros. Agradecemos pela oportunidade também dessa entrevista, né, dessa palavra à nossa diocese, e deixamos agora com o senhor as considerações finais para aqueles que acompanham as mídias da nossa diocese. Bom, eu queria dizer 2 coisas importantes. A primeira, agradecer imensamente àqueles que neste tempo de campanha em prol do nosso seminário têm colaborado com ela, né? A campanha Acredito no Sim. Já houve, portanto, alguns movimentos importantes no sentido de conseguirmos recursos. Os 10% que vieram das paróquias, aquilo que cada padre pôde dar do seu próprio salário, agora essa coleta que foi feita no início do mês de agosto, também as pequenas contribuições que vão caindo naquela conta que está aberta no Banco Sicope de Vicred. Então, são expressões bonitas de parceria, de responsabilidade, de compromisso com a formação. Então, quero aproveitar das mídias para agradecer a todos quantos têm colaborado. Quero dizer ainda que haverá outros momentos nos quais vamos precisar ainda dos irmãos e irmãs que nos assistem ou nos escutam. Temos um belo projeto, né? E aqui não se trata apenas de reformar a casa, mas também de pensar um projeto do seminário onde, com profundidade, nós consigamos formar aqueles irmãos para a nossa convivência como clero e para o trabalho na nossa igreja particular. Outra coisa, acho que importante também, é pedir todo o empenho, também o empenho orante da nossa igreja pela Assembleia Diocesana, que está para acontecer agora no mês de novembro. Então, rezem para que, de fato, possamos descobrir os lugares, as pessoas, os ambientes, os compromissos, as urgências que nós precisamos responder a elas e eles neste tempo da nossa igreja. A Assembleia haverá de ser um grande momento para nós. E agradeço também a vocês por essa entrevista, por essa convivência aqui. Deus os ajude nos seus ministérios onde estão e avancemos no sentido de cada um oferecer, como vocês, o melhor de nós para o bem da nossa igreja.